Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Epicast. No vídeo de hoje falaremos ali sobre privacidade nas transações em criptomoedas, falaremos sobre transações em Bitcoin, falaremos sobre transações na própria Epicast, que é a moeda aqui do canal, e também em outras criptomoedas, porque cada criptomoeda tem sua característica própria, e isso aqui vai distinguir algumas criptomoedas das outras no quesito privacidade, porque sim, tem pessoas que correm risco, até mesmo risco de vida ao transacionarem valores. Se você acha esse tipo de situação muito absurda, saiba que em pleno século XXI isso acontece. E não está muito distante da gente, tá? Mas enfim, as criptomoedas atualmente, existe até um tipo de mantra, um certo tipo de mito, dizendo que todas as criptomoedas são privativas porque as transações não envolvem CPF, não envolvem ali dados pessoais, não envolvem endereço físico onde a pessoa mora. Mas, digamos assim, existem rastros, Quem acha que está na internet que não está deixando pistas, de onde aquela pessoa mora, está muito enganado. E você não precisa dar ali o seu endereço para que determinadas autoridades, em caso de países muito ditatoriais que perseguem pessoas, principalmente por elas transacionarem valores sem informar para o governo, isso pode gerar ali um certo tipo de prisão bem pesada, uma pena muito grave, seja ela de prisão perpétua ou até mesmo pena de morte. Sim, tem países que se você faz algo que desagrade ao governo, você pode ter ali um tipo de morte bem grave, morte humanizada, como seria, digamos assim, a pena em países de primeiro mundo, não. É uma pena muito pesada e muito dolorosa, portanto, surge a necessidade, de atender a esse tipo de demanda, trazer ali criptomoedas cada vez mais privativas. E eu pego esse caso ali do governo ditatorial, mas é apenas um dos casos, Tem casos ali de pessoas que, para que não tenham a sua quantia em valores revelados para outras pessoas, até mesmo máfias e grupos criminosos, podem se utilizar de algumas criptomoedas privadas. Claro que existem alguns tipos de pontos negativos, com relação a esse tipo de tecnologia, dado que os próprios grupos criminosos podem se utilizar desse tipo de tecnologia para camuflar as suas operações ilícitas. Eu falo operações ilícitas e legais mesmo, pessoas que roubem criptomoedas, pessoas que pratiquem crimes e convertam em criptomoedas, pessoas até mesmo que se utilizem de mixers, que já vamos falar um pouco mais quando se trata de Bitcoin para camuflar ali as operações ilícitas, principalmente hackers. Então sim, todo tipo de solução tem seu ponto negativo e seu ponto positivo, mas até mesmo para algumas operações, digamos assim, que sejam consideradas privativas, e justamente para acabar com esse tipo de problema que já existem algumas empresas, que são focadas na descoberta de algumas operações ilícitas e acabam fazendo a delação dessas operações para algumas entidades governamentais, acabam ali fazendo a listagem de operações que sejam ali de criptomoedas roubadas, até mesmo para comunicar a algumas exchanges, para que não recebam aquelas criptomoedas. Mas voltando aqui sobre o caso do Bitcoin, sobre a segurança do Bitcoin. Sabemos que para você identificar ali o proprietário de uma carteira de Bitcoin não é lá muito fácil. Como dito, não tem ali vinculado o endereço de onde a pessoa mora, o CPF, enfim, dados pessoais que geralmente são emitidos por algumas entidades governamentais, mas se você pega ali o endereço de carteira, daquela carteira que a pessoa detenha, sabe de onde saiu a transação, para onde foi tais transações, as quantias que saíram daquela carteira. Então vamos dizer que porventura haja ali um roubo de $1 milhão de um exchange. Desde que aquela quantia não passe por nenhum mixer, o que seria um mixer? Um mixer seria um tipo de tecnologia que mistura, como o próprio nome já fala, as operações, as transações em criptomoedas para dificultar o rastro daquelas transações. Então pega ali cerca de um exemplo, 1.000 a 2.000 transações, embaralham as transações entre si e movem as quantias para as carteiras especificadas, só que em quantias picotadas e também com destinatários, origem e destino diferente. Então não tem de fato como verificar de fato de forma ali bem precisa para onde foram aqueles bitcoins roubados, dificultando qualquer tipo de operação sobre aquela transação, sobre aquela operação em si. E muitos criminosos, como dito, utilizam-se desse tipo de tecnologia, a própria Interpol, Europol, fazem muitas operações para fecharem mixers, alguns são considerados clandestinos,
mas digamos assim, existe essa tecnologia e tende a se propagar cada vez mais, principalmente agora que a demanda por privacidade em transações de criptomoedas tende a ficar cada vez maior, dado que os próprios governos, né, fazem ali um certo tipo de aperto, na minha visão, né, colocando aqui a minha visão pessoal aqui, faz um tipo de aperto completamente arbitrário. Inclusive a maioria das pessoas mesmo acha que esse tipo de aperto acaba até extrapolando a necessidade, que poderia haver ali um certo tipo de controle, tá? Mas não um controle tão absurdo, não um controle tão forte como há em determinados países. Mas como dito, você tem sim, né, como identificar ali qual carteira transacionou, quais quantias, o horário inclusive, o horário e a data mediante o horário de Londres ou então o horário da costa leste dos Estados Unidos. E mediante esse tipo de característica, o único empecilho, né, a única barreira para as forças de investigação seria basicamente identificar de fato o dono daquela carteira, mas pelo endereço de IP, né, no caso pelo acesso à carteira, teriam ali métodos para você identificar, e sim, muitos governos, né, muitas autoridades, digamos assim, já conseguiram identificar de onde partiram tais transações, quem seriam os donos daquelas carteiras de Bitcoin, justamente por causa do acesso pela rede comum. Claro que existem, né, alguns tipos de ferramentas de privacidade para você utilizar no próprio Bitcoin sem que haja o uso de mixers, né, privacidade da própria rede que você utiliza, né, que você usa para acessar determinada carteira, que poderia te deixar um pouco mais blindado, só que sabemos que cerca de 90% da população não conhecem tais métodos e acabam ficando expostos ali na rede, né, para que as pessoas saibam, né, pessoas provenientes ali de empresas de inteligência ou então do próprio governo, que saibam o quanto aquela pessoa moveu. E justamente tentando visar resolver esse problema que surgiram algumas criptomoedas de privacidade. Eu posso dar aqui exemplos como Zcash, que visa muito ali a questão da própria privacidade, que em tese garantiria 100% de privacidade para os operadores daquela rede, né, para quem estivesse transacionando na rede. Temos também a própria Dash e outras criptomoedas, como por exemplo também a Epcash, né, que seria 100% privativo. Só que essas criptomoedas que são um pouco mais privativas, na minha visão, devem deixar ali o mínimo de rastro possível, principalmente porque elas não registram de forma transparente, como a blockchain do Bitcoin faz, determinadas características das transações ao público. Só quem recebe aquelas informações é quem está enviando aquela quantia e quem recebe. Então, a não ser que você faça uma transação com algum agente, né, seja agente de alguma máfia, de algum estado ditador, aí sim você pode estar vulnerável sob perigo, né, sob risco. Mas caso você saiba com quem você está transacionando aquelas quantias, somente vocês saberão a quantia transacionada, a hora que foi enviada aquela quantia, né? E quando eu falo sobre esses sistemas de privacidade, logo as pessoas me perguntam, mas pô, Rodrigo, como assim, cara? Então como você pode auditar ali, né, de fato o sistema, saber se o sistema não está gerando duplicatas de gastos, né, não está sabendo ali se o sistema não está sendo, digamos assim, fraudado, já que não há transparência no blockchain, no caso da Epcash, né, no caso do Mimblewimble da Epcash? Olha, simplesmente porque o próprio sistema em si ele já foi programado para que não haja esses tipos de falhas, né? Existem ali algumas características, uma delas é o sistema de soma zero, né? Em que você pega ali a quantia de quem está enviando, né? O saldo inicial, o saldo final de quem está enviando e quem está recebendo, e aquela quantia tem que dar zero, ou seja, a soma, né, daqueles valores, tanto positivos e negativos, tem que dar zero porque, digamos assim, corresponde a zero, não pode dar nem a mais nem a menos. E caso haja ali algum tipo de alteração, isso indicaria a vulnerabilidade da rede, coisa que até o presente momento não foi observada, até porque caso fosse observado um tipo de acontecimento como esse, isso poderia meio que deixar uma grande falha no próprio sistema de governança da criptomoeda e isso afugentaria muitas pessoas de utilizarem tais criptomoedas e o preço iria quase para zero, se não para zero, porque geralmente quando há uma falha no protocolo de determinada criptomoeda para que ela se livre daquele tipo de, digamos assim, de má fama, para que ela recupere a credibilidade, não é nada fácil, tá? E a criptomoeda pode sangrar. E respondendo outra pergunta que é muito rotineira aqui das pessoas que querem saber um pouco mais sobre como aumentar a privacidade nas suas transações em criptomoedas, né? Como por exemplo, comprar bitcoins em exchanges descentralizadas, sim, isso também aumenta ali a sua blindagem a bisbilhoteiros, né, que queiram observar o quanto você esteja negociando, mas nesse caso também você também estaria vulnerável a depender da situação, né? Isso vai depender de quem você está negociando.
Então se você está negociando com uma pessoa que você não conhece, que você tem ali um certo tipo de desconfiança, isso vai aumentar consequentemente o risco que você já corre normalmente. Só que para facilitar justamente a vida de algumas pessoas, né, que não querem abrir mão do Bitcoin, já estão criando a tecnologia que converta Bitcoins para Monero de forma direta, sem passar por exchange, sem passar por terceiros, né? Claro que esse tipo de tecnologia ainda não foi, digamos assim, testado, auditado e esteja, digamos assim, disponível para a maioria das pessoas, mas já foi dado o passo inicial, né? O pontapé inicial já foi dado. Em breve, né, já podemos ter essa tecnologia bem funcional, já livrando muitas pessoas de terem as suas transações expostas. Pois é, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, peço o seu like, o seu compartilhamento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!